Palavra do dia. A força da fé em meio às tempestades. Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria estar com você neste momento tão especial, compartilhando da palavra de Deus e refletindo sobre o que Ele deseja falar ao nosso coração neste dia. Eu espero que, ao ouvir essas palavras, você se sinta encorajado, fortalecido e renovado na sua fé, pois tenho certeza de que o Senhor tem algo precioso para cada um de nós. Palavra do dia. Hoje, gostaria de meditar com você sobre um versículo muito especial que encontramos em Mateus, capítulo 14, versículo 29. E ele disse: "Vem!" E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Esse momento é cheio de ensinamentos profundos e relevantes para o nosso caminhar diário com Cristo. Neste versículo, vemos Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, sendo chamado a dar um passo de fé inusitado. Eles estavam no mar, em meio a uma tempestade, e Jesus aparece andando sobre as águas, mostrando que nada é impossível para ele. Quando os discípulos o viram, ficaram assustados, pensando que era um fantasma. Mas Jesus logo os acalma, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro, no impulso da fé, pergunta: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." E Jesus, com um simples "vem", o convida a fazer o impossível. A princípio, Pedro dá um passo ousado e começa a caminhar sobre as águas. Mas, ao perceber o vento forte e as ondas, ele se distrai e começa a afundar. Nesse momento, clama: "Senhor, salva-me!" E Jesus, com sua mão poderosa, o puxa para fora da água e diz: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Esse episódio de fé, dúvida e resgate é extremamente rico em lições para nós hoje. Primeiramente, é importante refletirmos sobre o convite de Jesus. Ele chamou Pedro a algo impossível aos olhos humanos: andar sobre as águas. O que isso representa para nós? Quantas vezes em nossas vidas o Senhor nos chama a dar passos que à primeira vista parecem impossíveis? Muitas vezes somos convidados a agir em fé, a tomar decisões que desafiam a lógica e que exigem coragem, confiança e abandono nas mãos de Deus. O desafio de andar sobre as águas não era apenas físico, mas também espiritual. Jesus não estava apenas chamando Pedro para caminhar fisicamente sobre o mar. Ele estava o convidando a confiar completamente em sua palavra, a ter fé que o impossível se tornaria possível com ele. Quantas vezes em nossas vidas nos deparamos com situações onde só a fé pode nos sustentar? Talvez você esteja enfrentando uma tempestade em sua vida, seja uma dificuldade financeira, problemas familiares, desafios no trabalho ou até mesmo uma luta interna. O convite de Jesus para você hoje é o mesmo: vem! Quando Pedro começa a caminhar, ele se desvia da fé e se concentra nas ondas e no vento. A dúvida começa a tomar conta dele e ele começa a afundar. Quantas vezes em nossas vidas também começamos a andar sobre as águas da fé, mas ao olhar para as circunstâncias, nossas dúvidas começam a crescer e então sentimos que estamos afundando. Esse é um reflexo do que acontece quando deixamos que as preocupações e os desafios da vida roubem o foco da nossa confiança em Deus. Jesus já sabia que Pedro iria duvidar, mas ele permitiu que isso acontecesse para que Pedro aprendesse uma lição importante. A fé em Cristo é a chave para a vitória, mas a dúvida e o medo podem nos fazer afundar. A boa notícia é que, assim como Jesus não deixou Pedro se afundar completamente, ele não nos deixa na nossa luta. Quando Pedro gritou por socorro, Jesus imediatamente estendeu a sua mão e o resgatou. Não importa o quão grande seja a tempestade ou a intensidade da dúvida que você enfrenta, Jesus está pronto para estender a sua mão e nos levantar. Ele é o Salvador que nos resgata não só das nossas fraquezas físicas, mas também das nossas fraquezas espirituais. É importante percebermos também que quando Jesus questiona Pedro dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?", ele não está apenas condenando Pedro, mas também nos alertando. Deus deseja que nossa fé seja firme e inabalável,
mesmo quando as tempestades da vida surgem. Ele quer que olhemos para Ele e não para as circunstâncias, que confiemos em Sua palavra, que é a base da nossa segurança. Este episódio nos desafia a refletir sobre a qualidade da nossa fé. Será que estamos firmes na nossa confiança em Deus, ou assim como Pedro, estamos sujeitos às dúvidas e ao medo? Quando enfrentamos dificuldades, é essencial que mantenhamos os olhos em Cristo, e não nas ondas que nos cercam. Como diz o versículo de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. A nossa fé deve ser baseada em Jesus, no que Ele diz e no poder da Sua palavra, não nas circunstâncias ao nosso redor. Além disso, precisamos aprender a reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas, assim como os discípulos finalmente o reconheceram sobre as águas. Mesmo nas situações mais difíceis, Jesus está conosco. Ele não nos abandona, e Sua presença é a fonte de nossa força. Ele caminha conosco pelas águas turbulentas da vida e nos garante que podemos confiar nele, pois Ele tem poder sobre todas as coisas. Talvez você esteja se sentindo como Pedro hoje, olhando para as dificuldades da vida e começando a duvidar. Talvez as tempestades que você está enfrentando pareçam maiores do que a sua fé, mas a boa notícia é que Jesus não nos deixa sozinhos. Ele nos convida, assim como fez com Pedro, a caminhar sobre as águas da fé. Ele está dizendo: vem! Não importa a situação, Ele está pronto para nos resgatar, levantar-nos da dúvida e nos fazer andar na confiança de Sua palavra. A vida cristã não é uma caminhada fácil. Em muitos momentos, somos desafiados a dar passos de fé em direção ao desconhecido, a confiar em Deus quando as circunstâncias são desfavoráveis. Mas o exemplo de Pedro nos mostra que, mesmo quando falhamos, Deus está pronto para nos estender a mão e nos levantar. Ele nos ama incondicionalmente e não nos deixa afundar. O convite de Jesus é um convite para confiar nele, para caminhar pela fé, sabendo que Ele tem o controle de tudo. Hoje, quero te incentivar a olhar para Jesus, não para as ondas que tentam nos afundar. Mesmo que o medo e a dúvida surjam, lembre-se de que Jesus é aquele que tem o poder de acalmar a tempestade e nos manter firmes. Quando você se sentir fraco, lembre-se de que Ele é forte. Quando sentir que não pode continuar, lembre-se de que Ele é a sua força. Quando as dúvidas surgirem, lembre-se de que Ele é a verdade que nos liberta. Encerrando este momento de reflexão, quero convidá-lo a orar comigo, pedindo ao Senhor que fortaleça nossa fé e nos ensine a confiar plenamente nele, mesmo nas tempestades da vida. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra que nos fortalece e nos guia. Hoje, queremos te pedir, Pai, que nos ensines a ter fé inabalável, mesmo diante das dificuldades. Que possamos fixar nossos olhos em Ti, Senhor Jesus, e não nas ondas que nos cercam. Te pedimos que, assim como fizeste com Pedro, estendas a Tua mão e nos resgates sempre que duvidarmos. Aumenta nossa fé e ajuda-nos a caminhar sobre as águas da vida com confiança em Ti. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, se você foi tocado por essa mensagem, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com aqueles que precisam de encorajamento e deixar o seu comentário abaixo. Que Deus te abençoe abundantemente e que a sua paz esteja sobre a sua vida. Até o próximo vídeo e que você continue firme na fé, confiando no Senhor todos os dias.